vídeo aula de ciências. Então, gente, vamos dar continuidade ao estudo sobre a reprodução dos animais. A gente viu um pouquinho sobre animais que botam ovos, não é? A gente viu aí alguns animais, como eles se reproduzem. A gente viu como é um ovo, a estrutura de um ovo na aula passada. Então, agora eu quero que vocês pesquisem na página 9 como é que ocorre e acontece o choco dos ovos na granja. Será que os ovos chocam? Como eles chocam na granja? Então, vocês vão pesquisar, procurar informações na internet, em revistas sobre isso e criar um pequeno texto e fazer uma ilustração que envolva esse tema de como os ovos chocam nas granjas, tá certo? Faça uma pesquisa, escreva ao lado e desenhe. Aí na página 10 tem alguns animais que botam ovos, tem mostrando animais que colocam poucos ovos ou muitos ovos. Então, algumas espécies de animais botam mais ovos que outras. Geralmente, animais invertebrados produzem mais ovos que os vertebrados. E o tetrapodes, que possui vértebras, e os tetrapodes, que possuem 4 membros, produzem menos ovos que os peixes. Então, gente, o texto da página 10, né, ele fala que é interessante que a gente acompanhe os animais que põem muitos ovos. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar o desenvolvimento pela grande quantidade de filhotes que vai nascer. Deve ocorrer esse acompanhamento. Já um animal que ele põe menos ovos, já acontece de a própria mãe, né, a própria fêmea, proteger um pouco mais a sua cria. Entre outros animais vertebrados, sabe-se que o peixe-lua é um dos grandes vencedores, é o que coloca mais ovos. Conheça alguns animais das classes de vertebrados que botam ovos. Tem o peixe-lua, que ele é considerado o peixe mais pesado do mundo, em média bota 820 ovos por dia. O sapo-cururu é um campeão entre os anfíbios, que coloca 35 mil ovos por desova, uma média de 120 ovos por dia. A tartaruga verde, entre os répteis, as tartarugas são as que mais põem ovos, entre elas a tartaruga verde, que é a campeã, desovando em média 5 ovos por dia. A galinha australope, esta ave é a que mais põe ovos, chegando até colocar 17 ovos. O ornitorrinco, esse animal é um mamífero, página 11 agora, tá? Que bota ovos. Há outro mamífero que também bota ovo, que é o equidna. Entre os animais invertebrados que mais põem ovos, há a ostra gigante, o siri azul e a rainha dos cupins e o límulo. Aí tem mostrando aí as imagens, né? A ostra gigante, ela põe 4 milhões de ovos por dia. O siri, ele coloca em média mais de 5 mil ovos por dia. A rainha dos cupins, ela em média 2 mil ovos por dia. E o límulo, que é um caranguejo ferradura, ele põe em média de 110 ovos por dia. Então, o que é que vocês vão fazer? Esses animais que a gente viu um pouquinho da quantidade de ovos que eles colocam por dia, você vai encontrar o nome deles no caça-palavras da página 12. Então, você vai encontrar o nome circular, cada nome no caça-palavras. Na página 13, vem falando um pouquinho da tartaruga marinha, tá certo? Sobre o projeto Tamar. Tamar é um projeto que vem em defesa das tartarugas, certo? Os ovos de tartarugas marinhas são arredondados e se parecem com bolinhas de ping-pong. Para romper a casca dos ovos, quando estão nascendo, os filhotes usam a carúncula, que é um pequeno ponto duro que eles têm nos bicos. Depois que sai da casca e do ninho, a carúncula cai, certo? Depois, como as tartarugas se reproduzem? Você já viu falar do projeto Tamar? Então, vem falando agora um pouquinho sobre isso. Desde a sua criação, o Tamar investe recursos humanos e materiais para adquirir o maior conhecimento possível sobre a biologia das tartarugas. Isso ocorre no Brasil, priorizando pesquisas aplicadas que resolvam aspectos práticos para a conservação desses animais. Então, o Projeto Tamar busca proteger as tartarugas e fazem estudos de como fazer, ou seja, utilizar a melhor forma para a proteção desses animais. Nas áreas de reprodução, as praias de desova são monitoradas todas as noites durante os meses de setembro e março, que é onde ocorre a desova, onde põe os ovos. No litoral, e de janeiro a junho nas ilhas oceânicas, por pescadores contratados pelo Tamar.
chamados tartarugueiros. Além de estagiários e executores de bases, é realizado patrulhamento noturno para flagrar fêmeas em ato de postura, ou seja, postura pondo os ovos. Observe o comportamento do animal durante o desova, registra dados morfométricos e coleta material biológico para posterior análise genética. Os pesquisadores monitoram os ninhos dos próprios locais de postura, os transferem alguns encontrados em áreas de risco para locais mais seguros, nas mesmas praias ou para cercar de incubação exposta ao sol. Ou seja, quando a tartaruga ela põe os ovos, o que é que ocorre? Esses tartarugueiros, ele vai proteger se a tartaruga não colocou o ovo no lugar seguro, eles vão colocar no local seguro, vão fazer a proteção para que haja aí, se está muito exposto ao sol, os ovos vão acabar não se desenvolvendo filhote dentro, ele tira daquela área, onde tá, também se tiver muita chuva, e eles vejam o local, eles encontram o local melhor para colocar esses ovos, para que haja a reprodução direitinho. Nas áreas de alimentação, um monitoramento quase todo realizado no mar, para ver como é a alimentação das tartarugas. Então, você vai ler sobre tudo isso na página 13 e 14. Aí, vocês vão fazer o seguinte, observar as seguintes situações. A reprodução da tartaruga marinha, como acontece, né? Ela põe os ovos na praia, depois ela volta ao mar, e os filhotes, quando rompe, né? Faz a ruptura dos ovos, quando ele rompe os ovos, eles vão para o mar, em direção ao mar, tá certo? Alguns acabam morrendo, mas a maioria consegue se salvar. A reprodução na página 15 vem mostrando a reprodução do cachorro, né? Que a cadela fica grávida, fica com o filhote na barriguinha, que é um animal vivíparo, a cadela. Então, ela tem depois os filhotes. Aí você vai responder, qual desses animais é ovíparo? A tartaruga que você viu anteriormente, na página 14, ou o cachorro? A tartaruga que põe ovos. Qual desses é vivíparo? O cachorro. Qual dos filhotes desses animais tem mais chance de crescer e se desenvolver? Por quê? Vai ser o da cadela. Por quê? Porque ela vai estar ali, a cria vai estar junto com a mãe. E a tartaruga não, ela põe os ovos e voltam para o mar. E ali os filhotes, eles vão ter que se desenvolver. Alguns não se desenvolvem. E os que nascem, alguns ainda têm um longo caminho de volta ao mar. Então, acabam muitas espécies morrendo. Então, o que tem mais chance de sobreviver é o de filhote da cadela. Muitas das espécies de animais vivíparos têm apenas um filhote de cada vez, enquanto os ovíparos depositam vários ovos. Qual a vantagem para os animais ovíparos colocarem muitos ovos? A vantagem é que vai ter mais filhotes, né? O que compõe mais ovos vai ter provavelmente mais filhotes do que, por exemplo, alguns animais, como por exemplo a girafa, normalmente tem um filhote. A vaca vai ter só normalmente 1 a 2 filhotes, nunca tem muitos filhotes. Então, a vantagem é essa, porque vai ter mais filhotes, ou seja, vai ter mais daquela espécie, certo? Então, a gente agora, pessoal, na próxima aula, já falando para vocês, a gente vai ver a metamorfose da borboleta. Ela se transforma, de lagarta se transformando em borboleta. Como acontece? A metamorfose, gente, ocorre nessa transformação desde os ovos até a fase adulta. A gente chama como metamorfose. Desde que a borboleta põe os ovos, ela vai ficar em forma de lagarta, vai ficar em forma de pupa, até se transformar. Então, ela se transforma. Ela é uma lagarta primeiro, e depois se transforma na borboleta. Por isso o nome metamorfose, que ela nasce como se fosse, vamos dizer, uma espécie de animal e acaba se transformando em outra. Então, por isso, metamorfose. Então, ela se transforma quando fica dentro da pupa, se transforma em borboleta e põe ovos novamente, aí vai virar lagarta. A lagarta vai ficar na pupa, um processo até se transformar novamente em borboleta. Então, a gente vai ver tanto a metamorfose da borboleta quanto a do sapo também na próxima aula, certo, gente? Então, espero que todos tenham entendido. Leia direitinho o texto das páginas que eu coloquei lá e boa aula. Tchau, tchau!